Falando de mim assim, eu estou sempre pensando, estou pensando e pensando comigo mesmo. E dessa vez eu pensei e pensei. E em um relacionamento profundo comigo mesmo e com as minhas ideias, eu comecei a observar algo. Trata-se de um ponto que é delicado, mas talvez existencial. Ao observar ideias e pensamentos que circundam pelas nossas mentes, ou seja, no dia a dia, passou a despertar em mim pensamentos mais profundos, que fazem despertar dentro de mim reflexões mais caprichosas e sutis, mais precisas e mais objetivas. Com precisão, essa ideia e esses pensamentos não foram concluídos, mas disseminados como fake news ou até mesmo como achismo, assim como as demais outras que são consistentes no sistema e são aceitas pelo sistema. Portanto, eu cheguei à conclusão de que, se a gente observar com calma, a própria vida humana já parece seguir a lógica de um sistema muito bem estruturado. Nós nascemos, crescemos, aprendemos regras que não criamos, enfrentamos desafios, acumulamos experiência e, inevitavelmente, saímos do jogo, enquanto o cenário continua existindo para os próximos que chegam. Isso é extremamente parecido com a estrutura de um jogo de mundo aberto, onde o ambiente permanece e os jogadores entram e saem continuamente. Quando olho para o corpo humano, a sensação de engenharia fica ainda mais forte. Somos uma máquina biológica complexa que precisa entrar diariamente em modo de manutenção. O sono. Durante esse período, o cérebro organiza memórias, limpa resíduos, repara danos, regula hormônios e prepara o sistema para o próximo ciclo. Dentro de nós existem trilhões de células, bactérias e micro-organismos, trabalhando juntos como uma equipe invisível. Somos um ecossistema inteiro operando em conjunto, uma máquina viva composta por bilhões de componentes que precisam funcionar em perfeita harmonia. E então surge a pergunta inevitável: se criadores criam, quem criou os criadores? Nós já começamos a fazer aquilo que, em teoria, uma civilização mais avançada faria: criar sistemas, criar inteligências e desenvolver ambientes artificiais. Talvez a nossa evolução não seja física, mas tecnológica. Talvez o caminho da espécie não seja mudar o corpo, mas desenvolver a capacidade de criar novas realidades. Se voltarmos apenas 100 ou 200 anos no tempo, a humanidade praticamente não tinha tecnologia. Não havia computadores, internet, satélites, inteligência artificial, nem mesmo telefones modernos. Hoje carregamos no bolso aparelhos mais poderosos do que os computadores que supostamente levaram o ser humano à Lua. Já existem computadores quânticos capazes de realizar cálculos em minutos que levariam milhares de anos para serem feitos por métodos tradicionais. A tecnologia cresceu de forma absurda em um período extremamente curto. É como se estivéssemos sendo empurrados para criar cada vez mais rápido, cada vez mais complexo. Isso levanta outra pergunta inquietante. E se fomos programados para desenvolver tecnologia? Assim como nós desenvolvemos inteligência artificial, será que também fomos desenvolvidos para criar? Criadores criando novas formas de criação, repetindo o mesmo ciclo. E se a realidade funcionar como várias esferas isoladas? Imagine vários ambientes rodando em paralelo, cada um fechado em si mesmo, sem comunicação direta com os outros, como vários servidores independentes. Cada esfera com suas próprias regras, seu próprio nível de desenvolvimento, sua própria história. Nós estaríamos condicionados apenas ao nosso ambiente, incapazes de perceber os outros, não porque eles não existam, mas porque o sistema não permite acesso. Pense em exemplos simples. Personagens de um jogo não conseguem sair do mapa. Peixes em um aquário não sabem que existem outros aquários na mesma sala. Personagens de um filme não sabem que existe um mundo fora da tela. Em todos esses casos, o limite não é visível para quem está dentro. O limite só é visível para quem está fora. Talvez por isso a vida pareça tanto um jogo. Precisamos aprender habilidades, superar desafios, evoluir socialmente, desenvolver ferramentas e criar sistemas cada vez mais complexos. A humanidade inteira parece estar constantemente tentando construir algo novo. Talvez esse impulso criativo seja parte essencial da nossa existência.
Dentro desse mundo, nós criamos conceitos para entender a realidade. Criamos a ideia de bem e mal. Criamos deuses, criamos religiões, criamos a ideia de vida e morte. Damos nomes diferentes para tentar explicar aquilo que não compreendemos totalmente. Talvez tudo faça parte de uma mesma estrutura maior, e nós apenas tentamos organizar essa experiência com palavras. Enfim, não estou afirmando que essa é uma verdade absoluta. Trata-se de reconhecer que essa possibilidade levanta perguntas profundas. Se criamos sistemas, é possível que também sejamos parte de um sistema. Se desenvolvemos inteligências, talvez também sejamos resultado de uma inteligência. E, se existem várias realidades isoladas, talvez estejamos apenas dentro da nossa esfera, vivendo a experiência que nos foi possível viver e tentando entender, pouco a pouco, qual é o verdadeiro tamanho da realidade.